Olá, estudantes, tudo bem? Bom, meu nome é Heitor, tudo bem? Eu sou do Instituto Federal, faço curso de Física, estou no programa da CAPES de Residência Pedagógica. Nesta aula de hoje, a gente vai ver um conteúdo da física, que é a estática, tá bom? Existem dois tipos de estática, estática dos sólidos e estática dos líquidos. Nesse aqui, nós vamos ver a estática dos sólidos, tá bem? Bom, então bora aqui para a introdução. A gente sabe que a estática faz parte da física e estuda basicamente o equilíbrio dos corpos, tá bom? O seu estudo se baseia basicamente no equilíbrio das partículas, né? O equilíbrio de corpos extensos. Esse é esse conteúdo que a gente vai trabalhar com mais afinco daqui a pouquinho. Ó, o equilíbrio estático é uma condição de um sólido que não apresenta nenhum tipo de movimento. Então, vou reler aqui, tá? Para vocês. Ó, o equilíbrio estático é a condição que um sólido não representa, não apresenta nenhum tipo de movimento macroscópico em relação ao dado referencial. Ou seja, nós temos aqui um corpo parado, tá bom? E esse corpo ele não vai sofrer nenhuma alteração durante um determinado intervalo de tempo. Ou seja, ele fica paradinho lá, fixo e inerte, tá bom? Esse estudo do equilíbrio estático ele é muito importante para diversas situações do cotidiano. Por exemplo, nós temos aqui uma ponte. Para construir essa ponte aqui não foi assim tão simples, né? Ele vai ter que obedecer várias regras de equilíbrio para que esse negócio não desabe. Tem algumas situações, como a ponte lá dos Estados Unidos, né, um tempo atrás, que acabou desabando porque não foi construída de uma forma adequada, né? Os ventos bateram lá e acabou destruindo a ponte, né? E eles têm que fazer essa ponte de tal modo que ele atenda essas regras de equilíbrio estático, que eles não se variem, né? Ó, por exemplo, um exemplo são as estruturas arquitetônicas, tá bom? Que é usado os conhecimentos de estática para serem construídos, né? Nós também temos os abridores de garrafa, né? Porque nós temos aquelas garrafinhas de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, que tem essa tampinha aqui, né? Cerveja ou qualquer outra coisa do tipo. Para abrir essa tampinha, nós precisamos de um abridor de garrafa, né? Que é essa coisinha aqui. E nela nós vamos aplicar uma força para que uma força de rotação para que essa tampinha seja aberta. E aqui é um exemplo da estática, tá bom? Então a gente serve de abrir uma garrafa, que é um tipo assim um sistema de alavancas, tá bom? Bom, então aqui a gente vai aprofundar mais, né? Ó, estática de um ponto material e estática de um corpo extenso, né? Bom, aqui nós vamos ter, o caso importante que é a seguinte, nós vamos ter que fazer um objeto de tal modo que ele fique parado inerte, né? Como a gente estava vendo, acabou de ver. É o caso, por exemplo, dessa lamparina aqui, ó, que ela é colocada dessa forma, que ela fique presa ao teto, né? Isso tem que ser escrito para de uma forma que é, ela não sofre nenhum tipo de variação, não sofre nenhum tipo de movimento, tanto de translação, de rotação, qualquer coisa tipo. Tem que ficar paradinha do jeito que ela está aqui. Não sofre nenhum tipo de transformação, né? Ó, o caso escrito é de uma estática de uma partícula. Esse aqui é o caso, tá bom? Esse aqui é a estática da partícula, né? Então, aqui, olha só. Há também os casos em que, por exemplo, nós temos aqui o teto preso sobre duas hastes, né? E aqui nós temos uma haste, né? E nós colocamos um vaso aqui, né? Se a gente colocar um vaso aqui, a força vai ter incidência muito maior nesse fio aqui. Se a gente colocasse aqui, a força seria muito maior aqui, né? Então nós temos que construir esse sistema de tal forma que ela não se varie, né? Ela não sofra nenhum tipo de ação, tipo assim, não se desmantele, né? Se a gente colocasse aqui, poderia ser que não tivesse uma empresa aqui, acabaria quebrando essa viga aqui, é a cara derrubando o vaso, então nós temos que construir esse negócio até para se obedecer essa regra de equilíbrio. Bom, então aqui vamos ao equilíbrio de ponto material. Como a gente viu na dinâmica, né, um ponto material está em equilíbrio em relação ao dado referencial quando ele se encontra em repouso ou em movimento uniforme. Nesse caso, a soma das forças externas ao sistema é igual a zero. Então ele vai ficar parado, né? Ele vai ficar inerte. Parado em movimento uniforme, que é um movimento constante, tá bom? Isso em relação ao dado referencial, né? Bom, o repouso corresponde ao equilíbrio estático, né? Como a gente bem conhece, enquanto o equilíbrio dinâmico corresponde ao momento uniforme. Isso aqui é aqueles conceitos que a gente viu lá nas leis de Newton. E nesse caso, a condição para que um ponto material seja em equilibração referencial é que as resistências sobre ela sejam nulas, como eu tinha falado. Aqui nós temos um exemplo bem claro, que é de um meninozinho na tirolesa, né? E aqui a gente pode escrever as forças, né? Olha só. No cabo, a gente tem uma força aqui, né? Tem uma força de tração aqui, né? Para essa direção e a força de tração nessa outra direção. E o que acontece? A ação dessas duas forças de tração aqui tem que ser igual à força-peso.
Se a gente decompor elas, né, a gente vai encontrar que elas são iguais. Aí é uma regra todinha de estudo, de força, tal, para a gente conseguir fazer essas questões. Nós temos que decompor as forças para que elas se anulem, para que a gente consiga entender de forma mais interessante, né? mais fixa. Então é um estudo basicamente da força. Nós temos também o equilíbrio de um corpo extenso, né? Um corpo extenso está em equilíbrio quando ele vai estar enquanto o equilíbrio, enquanto as forças de translação dele forem nulas, enquanto a equilíbrio de rotação também dele for igual a zero, né? É o caso de um equilíbrio extenso, né? Ele pode apresentar dois tipos de movimentos. É o movimento de translação e o movimento de rotação. Nesse caso, ele não tem que ter nenhum desses movimentos para estar em equilíbrio, tá bom? É o equilíbrio em corpo extenso. Ó, geralmente, no estudo de um ponto de material, isso não interessa o movimento de translação, né? Realmente, quando a gente estuda translação, se ele vai se manter em movimento, né? No caso aqui, nós temos dois tipos, que é o equilíbrio de translação, que é um corpo quando o centro de massa está em repouso, normalmente ele é uniforme, né? Aquele caso que a gente acabou de estudar, que as forças externas dele têm que ser iguais a zero. E o equilíbrio de rotação é quando um corpo extenso está em equilíbrio ou em repouso, ele não vai ter um movimento de rotação, né? Ele não vai rodar. É... É... Ele pode ser um movimento de rotação uniforme, né? No caso de rotação de velocidade angular constante, em relação a determinada referencial, ou seja, ele não gira e também ele não executa um movimento, tá bom? Esses são os dois casos que a gente vai ter que ter em mente para um equilíbrio de corpo extenso. Ou ele vai ter que ter equilíbrio de translação, ou ele vai ter que ter equilíbrio de rotação. Na verdade, ele tem que ter os dois, tá bom? Ele tem que ter equilíbrio de rotação e equilíbrio de translação para ele ser um corpo extenso parado. Bom, aqui a gente vai ver o momento escalar de uma força, tá bom? Em relação ao eixo. Bom, aqui é basicamente o estudo do momento, né? A gente vai entender o que é o momento aqui, ó. De acordo com os exemplos, a eficiência de uma força em produzir rotação em um corpo é tanto maior quanto maiores forem suas intensidades e a distância entre a reta que passa pela força e o eixo de rotação do corpo. No caso, a questão é o seguinte: nós vamos ter aqui uma situação de um menino numa gangorra, né? De dois meninos numa gangorra, por exemplo. A gente vai ter que fazer esse negócio para ele ficar em equilíbrio. Como é que ele vai ficar em equilíbrio para ele não rodar? A gente já vê a situação que a gente tem que se aproximar um pouquinho mais do centro de massa desse negocinho, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? O centro de gravidade dele, de tal modo que ele fique em equilíbrio, ele fique parado, né? Ele não tem um movimento de rotação aqui. Porque se ele tivesse um pouquinho mais para cá, a gente veria que ele iria girar para cá, né? No caso, ele teria um movimento no sentido horário. Porque o menino é mais leve, né? Ele já vai estar mais deslocado ao centro de massa. Então, no caso, ele vai fazer com que o menino seja um pouquinho elevado, né? E esse é o caso, né? Quando nós temos uma situação como essa, nós temos um caso de momento, né? É o caso aqui, por exemplo, desse negócio aqui. Isso aqui é a linha de força, né? A linha de força F, tá aqui, ó. Quando a gente aplica uma força em relação ao centro O, né? A gente vai ver que ele vai ter um momento de rotação aqui, ó. A distância B, de O até a linha de ação da força, denomina-se braço da força F em relação a O. Então, no caso aqui, é a força que vai fazer com que esse negócio tire. E aqui nós temos um momento escalar, ó. O momento escalar de uma força F em relação a um O é o produto da intensidade da força pelo braço de O, precedido do sinal algébrico mais ou menos. Pode ser a situação de força potente e uma força resistente, que a gente vai ver já já também. Bom, não é se o sistema que a gente faz para medir essa paradinha aqui é Newton vezes metro. Nesse caso, ele é um pouco diferente da medida de Joule. Não é a mesma coisa. Uma situação é a medida de energia, outra situação é a medida do momento escalar, tá bom? Bom, aqui a gente vai ver agora as condições de equilíbrio do corpo extenso, né? Que são algumas que a gente vai ver agora, né? Ó, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, é necessário que ele satisfaça duas condições. Uma é de equilíbrio de translação e outra de equilíbrio de rotação. É aquilo que a gente acabou de ver, né? Mas aqui a gente vai ver algumas particularidades. Para um equilíbrio de translação, é necessário que o corpo tenha resultante das forças iguais a zero. Foi aquele caso que a gente viu ali, não foi? E para que haja um equilíbrio de rotação, a força algébrica tem que ser um momento escalar igual a zero. Como a gente acabou de ver um momento, a gente entendeu o que é um momento de rotação, né? O que é um equilíbrio de rotação. É esse caso aqui. O momento dele tem que ser igual a zero. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui esse guindaste aqui, né? É uma grua, né? A grua usada no Aeroporto Internacional de Denver, né? Lá no Colorado. Por exemplo, esse negocinho nós estamos vendo que ele tem um formato meio estranho, né? Ele pode ser mais pesado, ele pode o quê? Fazer um equilíbrio de rotação no sentido anti-horário, né? Nesse caso aqui, então, a gente tem que obedecer uma série de regrinhas para que a ação do momento dele seja igual a zero.
para que ele não se desane, né? E faça ele consiga exercer suas funções. Então, eles têm que obedecer essa relação de equilíbrio de rotação. Bom, então aqui a gente já viu um pouquinho de alavancas, né? Esse aqui é um conceito que a gente vai estudar mais, porque é, é bem ligado com os conceitos de momento, né? Então, olha só, as alavancas são barras geralmente usadas para medir a intensidade das forças, tá bom? Para que elas possam operar é preciso de um ponto de apoio chamado fulcro. O fulcro vai ser o ponto de apoio que a gente vai colocar as nossas alavancas, né? Que é as nossas artes, barras, pins, qualquer coisa, e o ponto lá que vai ser basicamente o centro lá do sistema, é chamado de fulcro. Nesse caso, como eu tinha falado, vai ter o quê? Tem a força potente e tem a força resistente. A força potente é a força que a gente está aplicando, a força que vai fazer um negocinho meio que ter um momento de rotação dele, tá bom? É o que vai incidir para que ele gire. E a força de resistência é a força que meio que uma força contrária, né? Já, tipo assim, não tem esse legento que a gente aplica uma força, tem a força de reação? Vai ser o mesmo caso aqui. Mas só que no caso é um caso um pouquinho particular. Essa força de resistência vai ser igual ao sentido oposto, né? Na alavanca. Você aplica uma força num ponto aqui, por exemplo, você aplica uma força aqui, vai ter uma força de resistência para cá, né? Que vai ter que ter meio que uma reação, né? Bom, existem três tipos de alavancas. Tem a interfixa, tá bom? E tem a interresistente e a interpotente. A interfixa é essa situação aqui. Olha, um exemplo de uma alavanca em que o fulcro, né, o ponto está nos apoios entre FP e FR, é esse caso aqui, como inclusive na figura, né? O fulcro fica lá no meio, né? E a gente tem esse negócio, esse sistema aqui. Um exemplo bem claro desse sistema é o carrinho de mão. O carrinho de mão a gente levanta ele, né, em relação a um determinado fulcro e consegue elevar ele. A gente faz uma aplicação da força aqui e tal, e eleva. Não, no caso, basicamente a alavanca interpotente, que seria a alavanca interpotente seria do carrinho de mão, tá bom? Nesse tipo de alavanca, a força interpotente aplicada entre o fulcro e é o ponto de aplicação da força resistente. Esse caso aqui, né? No caso, a gente vai ver também a gente aplicando a força e tal. E nós temos esse caso aqui. Nós temos também a alavanca interresistente, que no caso a gente pode ver que é da pinça, né? Nós temos o fulcro nessa direção e a força resistente está sendo aplicada bem no meio, enquanto a força potente está sendo aplicada lá no começo, né? E então essas são as pequenas diferenças entre um e o outro, né? A força resistente está sendo aplicada aqui, né? A força potente está sendo aplicada entre a força resistente e a força potente e a força resistente está sendo aplicada entre a força potente, que é a alavanca resistente. Né? Essas são as particularidades de cada caso. Bom, centro de gravidade, a gente está vendo aqui, nós temos situações, né? Nós temos diversas situações aqui, nós vamos ter precisado do centro de massa, como a gente acabou de ver. Bom, as situações em que a força é aplicada em um único ponto, para que os seus torques não fiquem adulterados, né? Então a gente precisa de um conceito bem simples, que é o conceito de centro de gravidade. Sabe desse modo que qualquer corpo sob influência do campo gravitacional da Terra, ele tem a ação da força-peso, né? E essa força-peso é aplicada em um único ponto, chamado centro de gravidade. Então, nesse caso, a gente pode denominar o centro de gravidade como um sistema de pontos materiais discretos em determinado ponto que faz com que o sistema total meio que tenha sua força aplicada naquele único ponto, né? Esse aqui é basicamente o conceito de centro de gravidade. Ele é um pouco semelhante ao centro de massa. Algumas particularidades é porque o centro de massa é usado geralmente como um sistema universal, sem estar sobre o efeito da gravidade. É o caso, por exemplo, dessa garotinha aqui. Essa garotinha está aplicando, está buscando o centro de massa desse cabo de vassoura, né? Para que ele mantenha equilíbrio. Ó. Então, no caso, ela consegue achar e consegue manter o negócio em equilíbrio. Isso é um verdadeiro exemplo de centro de massa. Bom, equilíbrio de corpos apoiados é basicamente aquela situação que a gente acabou de ver. Nós temos centro de massa, né? Mas se a gente alterar um pouquinho o centro de massa, ele pode fazer o quê? Ele pode cair, né? Ele pode girar e cair. É o caso, por exemplo, dessa barra, é o caso, por exemplo, desse bloco aqui, né? Os exemplos ao lado, né? É quando ele perde o equilíbrio, no caso, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma barra, né, de uma barra de 200 newtons, né, e ele tem um comprimento de 10 newtons, né, aqui ele pede o quê? Para calcular as intensidades da força de resistência em A, em E e B, né, que no caso são nesses dois fulcros aqui, e das relações de A e B sobre a placa, né. A gente vai encontrar as forças que tem nesse caso aqui, ó. A gente conta as forças, né, a força potente, a força resistente e tal. A gente vai fazer
as alterações, né? Em relação ao fluxo, que é de 8, né? Que, ó, por exemplo, ele dá 2, mas aqui no caso é 8, né? Então, o centro de massa dá o quê? 5 a 5 metros. A gente faz aqui os momentos de cada um deles, né? A gente sabe como é igual a zero, porque tem equilíbrio. A gente faz tal, 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 e encontra o que valor 125. Substituindo, né? Que a gente encontrou o de B, agora vai encontrar o de A. De A só substituindo, sabendo que, que o momento de R com de B é igual a força potente. Substituindo tal, passa da 100 minutos. Então é isso, pessoal, e obrigado.